Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Soberano e eterno Deus que está no céu, nós iniciamos este culto no Teu nome. E desde já, Senhor, nós anulamos qualquer intervenção que não seja da Tua parte. Dizemos que só Jesus tem vez e primazia neste lugar, para operar, para salvar, para curar, para levantar, a fim de que Teu nome seja glorificado e exaltado. Sê conosco nos louvores, recebe a nossa adoração. Pai, fala conosco através da Tua palavra, que a Tua palavra vem de encontro com todos os Teus filhos, que faz presente neste lugar. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. Nós vamos louvar a Deus com os hinos da harpa, com os irmãos do coral. Um glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensar como será glorioso ver se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensar como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens truncadas de lírios são a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de teu lar, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levam à morte, se constantes não volte atrás, tu
Meus queridos irmãos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que é no nosso tema anual, Neemias capítulo 2, versículo 18. Neemias capítulo 2, versículo 18. Todos acharam? Diz assim a santa bendita palavra de Deus: então lhes declarei como a mão do meu Deus me foram favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Todo junto, a parte B. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo, e esforçaram as suas mãos para o bem. Glória a Deus. Meus irmãos, trago saudação do nosso pastor presidente. Ele está descansando hoje, teve que fazer uma viagem hoje à tarde, e devido à correria, achou por bem ficar hoje em casa descansando. É lícito. Oração pela vida de Daniel e Maria, Emanuele e Eduardo. Também vamos lembrar de orar em favor da Emanuele. Pastor Dorival, carece da oração dos irmãos. Mais algum pedido de oração? Eu e minha casa. Nós vamos orar com o presbítero Elinho. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por esse momento que nós estamos aqui na Tua casa te adorando. Deus, eu te apresento, Senhor, essas pessoas, Senhor, de oração. Deus, que o Senhor entra com providências na sua saúde, Senhor. Restaura, Senhor, cura, liberta, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por cada um de nós que estamos aqui te adorando, buscando a Tua presença, Senhor, nessa noite. Continua nos abençoando e falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Um grande mar está à sua frente, problemas e tantas aflições estão ao seu redor. Você pensa que não há uma saída. Olhe para o Senhor, Ele vem ao seu socorro. Deus sabe ensinar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Deus sabe estimar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Não se desanime. Hoje Deus fala com você. Sou Deus tremendo e poderoso, vim aqui lhe socorrer. Ó filho querido, derramarei sobre você da minha graça, eu colhei meu espírito, e você vai vencer, vencer. Deus sabe
Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Convido os irmãos rapidamente a abrir a sua Bíblia, do Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11, que diz assim: E aconteceu que pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Essa passagem bíblica, meus irmãos, é uma passagem muito conhecida por todos nós. E esta passagem, ela nos traz uma lição muito importante. A primeira lição que ela nos traz é sobre a compaixão ativa de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Muitas das vezes passamos por certos momentos da nossa vida que nós achamos que Deus não está atento àquilo que está acontecendo na nossa vida. Muitas das vezes parece que Deus, Ele está em silêncio para aquilo que estamos vivendo e estamos passando. Mas quando eu olho para esta passagem, meus irmãos, Jesus, Ele não apenas viu a dor daquela mulher, mas foi movido de íntima compaixão. Diferente de uma pena passiva, glória a Deus, a compaixão de Jesus o leva a agir diretamente sobre a causa do sofrimento. Muitas vezes nós achamos que Deus não está olhando para nós, mas eu tenho uma palavra diretiva de Deus para alguém aqui nesta noite. Deus não só está olhando para você, mas Deus está trabalhando na tua causa. Deus está trabalhando na tua necessidade, oh glória a Deus. Outro ponto que me chamou a atenção desta palavra, meus irmãos, Ele se aproxima da dor sem que ninguém precisa pedir. Glória a Deus. Aqui mostra, irmãos, a onisciência de Deus. Deus, Ele é onisciente, Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Outro ponto que me chama a atenção desta palavra é o poder da palavra de ordem. Ao dizer não chores, Jesus não estava dando um conselho sentimental. Glória a Deus. É diferente se o pastor Carlinhos olhar para você e dizer assim, não fica assim não. Calma, não se desespere. Eu estou trazendo uma palavra para tentar lhe acalmar, para tentar trazer a você um sentimento que possa mudar o teu sentimento. Mas aqui tem algo que está acontecendo que é totalmente diferente. Quem está dizendo aqui não é o pastor Carlinhos, não é o pastor Newton, aleluia, mas é o próprio Senhor que está dizendo àquela mulher: não chores. Eu não sei se você entende o que Deus está dizendo para você nesta noite. Ele está dizendo para você: não precisa mais chorar, não precisa mais se desesperar. O que Ele está dizendo? Eu tenho a resposta para o teu questionamento. Você não entendeu? Eu vou repetir. O Senhor está dizendo para alguém aqui nesta noite, que você que entrou aqui questionando por quê, até quando eu vou ter que passar por isto, e a palavra de Deus para mim e para você nesta noite é: não chores mais por este problema, por esta causa, por esta circunstância que você está vivendo, porque tem alguém que está indo de encontro com a tua causa hoje, tem alguém que está indo de encontro com a tua necessidade hoje, porque a palavra de Deus diz: clame a mim que eu te responder-te-ei. Se você clamou, você não está clamando alguém que possivelmente poderia te ajudar, não. A Bíblia diz que quando eu entro diante do trono da graça,
Quando eu vou pedir algo para Deus, eu não devo pedir com dúvida, mas eu tenho que pedir a Deus confiante que Ele vai fazer. Oh, você não entendeu, eu vou repetir. Quando você entrar na presença de Deus e apresentar a tua causa ao Senhor, isso já mostra que você confia, que você acredita, que você tem certeza que este Deus que você serve, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pediu para Ele. O que Ele está dizendo é: o que você pôs na minha mão, o que você entregou na minha mão, eu não só posso fazer o que você me pediu, mas eu vou fazer infinitamente mais. Quando Ele dá esta palavra diretiva a esta mulher dizendo: não chores mais, Jesus estava dizendo, mas sim um decreto. Ele sabia que estava prestes a remover o motivo do choro. Quando Jesus disse para ela: não chores mais, é porque Ele estava dizendo, o significado não chores mais é: eu tenho a solução para você. Eu tenho uma resposta para o teu questionamento. Se você entrou aqui hoje questionando ou com dúvida no teu coração, o Senhor manda dizer para você nesta noite: não chores mais. Não te atemorize, não te espante, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu, o Senhor, o teu Deus, eu te sustento com a destra da minha justiça. É Ele que te toma pela tua mão direita e te diz: não temas. Glória a Deus. E para encerrar, Ele disse: isso ensina que a palavra de Deus tem autoridade para estancar o sofrimento e transformar tragédias em milagre. Ou seja, não importa até o grau que pode chegar o processo que você está vivendo, Ele é especialista em transformar a tragédia em milagres. O que para mim e para você parece ser impossível, a Bíblia vai dizer que para Deus todas as coisas são possíveis. Elas para Deus não podem se tornar possíveis, não, elas são possíveis. Por isso que a Bíblia vai dizer: tudo é possível ao que crê. E a Bíblia diz que aquele que diz que crê em Deus, não basta só dizer que crê em Deus. A Bíblia diz que é necessário que diante de Deus se aproxime e creia que Ele é galardoador do que os buscam. 2 minutos que eu tenho. E diz mais assim, no contexto histórico, uma viúva que perdia o seu único filho, perdia também a sua única fonte de proteção e sustento. E eu te pergunto, Jesus, conhecendo a necessidade daquela mulher, Ele não hesitou em ir de encontro com a vida dela. Você que entrou aqui nesta noite, aleluia, Deus não vai só trabalhar no que você está vivendo. O Senhor não só trabalhou naquilo que era visível aos olhos das pessoas que estavam em volta, que era a perca de um filho, mas o que demonstra que Deus, a sua onisciência, a sua onipresença, o poderio que está sobre Ele, glória a Deus, Ele foi direto na raiz do problema. A palavra que Deus tem para mim e para você aqui nesta noite é: eu não só vou trabalhar naquela área que você me pediu, mas eu vou trabalhar na raiz da sua existência. Jesus, ao intervir, mostra que Deus está atento àqueles que estão socialmente e emocionalmente vulneráveis. O Deus que você serve, Ele conhece cada detalhe da tua necessidade. Escute o que eu vou dizer: Deus suprirá toda a vossa necessidade em glória. E a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira.
Que Deus seja louvado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus não só ressuscita, meu Deus, uma vida, mas junto com esta vida ressuscitada, Ele ressuscita os sonhos de uma criança e também é da sua mãe. Aquilo que parecia ser impossível, se tornou possível. Que Deus em Cristo vos abençoe. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estou alegre por estar na casa do Senhor. Quero falar aqui com os irmãos, Salmo 122. Abra sua Bíblia, concernente à oferta, a dízimo. Eu quero falar sobre este salmo. A palavra do Senhor diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobe as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graça ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo e os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Glória a Deus. Meus irmãos, tudo que fazemos para Deus, procure fazer com alegria. Quando o salmista aqui está dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor é um lugar de alegria, é um lugar de bênção. Então tudo que você for fazer para Deus, para o Senhor, faça com alegria, faça com amor, porque o Senhor merece o nosso melhor. Deus é fiel, Deus é tão maravilhoso, e Deus tem cuidado de cada um de nós de uma forma tão gloriosa. Eu só tenho que agradecer a Deus por todos os seus benefícios. E tenho certeza que todos os irmãos que estão aqui têm lindos testemunhos para contar. Porque o Senhor, Ele é fiel. Você vai ofertar na casa de Deus, oferta com alegria. A palavra de Deus diz que tudo que você fizer, faça com alegria. Deus conhece o mais íntimo do nosso coração. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece tudo. E Ele sabe tudo e a maneira que nós fazemos para Ele. Esse fim de ano, esse começo de ano, eu estive tão mal de saúde, mas o Senhor é tão maravilhoso, tão fiel, que Ele entrou com a sua providência. Ele me deu força, Ele me deu saúde, Ele me deu paz, Ele me deu alegria. Jesus me deu tanta força e abençoou, e me abençoou tanto a minha vida, porque Deus, Ele conhece a sinceridade do teu coração. As pessoas às vezes podem olhar para você e te julgar e falar um monte de coisa, mas Deus, Ele sabe o íntimo e a tua vida com Ele. Quando você dobra o teu joelho, Deus sabe o que passa diante de você. E Deus cuida, e Deus abre porta. E Deus enche nós de tantas bênçãos, de tantas maravilhas, que você olha e diz, eu não sou digno, eu não mereço. Como aquele homem disse, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas diga apenas uma palavra.
Deus conhece a nossa vida. Deus conhece você, Deus conhece a mim. Então tudo que você fizer, faça com amor. Faça com alegria. Porque em todo momento Deus está do teu lado. Ele nunca vai te desamparar. Ele nunca vai te deixar. Nunca. Então você que está dentro da casa do Senhor, não precisa dizer que a casa de Deus precisa de manutenção, como a minha e como a tua casa. Precisa de tanta coisa durante o mês. Então eu preciso entender que a casa do Senhor, ela precisa da minha oferta, do meu dízimo. Então, meu irmão, minha irmã, tudo que você fizer, faça com amor, faça com alegria. E o Senhor vai te encher de graça e de alegria a tua vida. A maior prosperidade de uma pessoa é a presença de Deus. É a alegria do céu. Quando olhamos para dentro de nós e sentimos que Jesus está na nossa vida. Porque a maior ruína e tristeza do homem, do ser humano, é quando ele olha e ele percebe que ele está distante de Deus. Estar distante de Deus não é muitas vezes você faltar do culto, é você não estar na casa de Deus. Estar distante de Deus é você deixar de adorar e de te dar o teu melhor no teu dia a dia para Deus. Que a tua vida seja inteiramente para Deus. E por gratidão ao Senhor, por tudo que Ele tem feito na minha vida, eu vou estar louvando ao Senhor enquanto os irmãos vão ofertar. Mas eu te convido você a se colocar de pé. Você que precisa de uma providência de Deus, Deus Ele entra agora. Você que está passando uma prova, seja lá qual for, Deus Ele sabe, e Ele entra também com a providência. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, a alegria do nosso coração é poder estar dentro dos Teus atos, da Tua casa. Este lugar abençoado, Pai, pelas Suas mãos. Esse lugar que Jesus aqui abençoou e nos comprou com Seu sangue. E aqui está Teus filhos, meu Pai. Iremos ofertar agora na Tua casa com alegria, com prazer e com amor. Ó Deus, não somos merecedores de nada, mas o Senhor nos enche de tantos benefícios, de tantas maravilhas, porque aqui estamos de pé. Ó Espírito Santo, derrama cada coração, e este irmão que está passando por alguma dificuldade, que o Senhor abre esta porta de bênção e de vitória. Assim eu oro e eu te agradeço, no nome do Senhor. Amém. Medite nesse louvor. Quando as dores da vida te ferem a alma, e a cada dia as lutas abala tua fé, o mar se agita e revolto, e as ondas querendo te afogar, e todas as portas fecharam-se para você. Parece que Deus não escuta o teu lamento, e às vezes tu pensas em abandonar tua cruz, e chega a pensar que és o único que tem se sentido assim. O cálice amargo que bebes vai chegar ao fim. Saiba que Deus tem olhado o teu sofrimento. O teu lamento chegou ao trono do Senhor. Deus tem estado a seu lado em todo o tempo. Na hora da angústia, na hora da dor, saiba, não há provação sem livramento.
E depois da tempestade o sol vai brilhar, pois não há luta que dure por todo o tempo. É Deus quem te garante, a vitória vai chegar. É Deus que nos garante. Aleluia. Parece que Deus não escuta o teu lamento, e às vezes tu pensas em abandonar tua cruz, e chega a pensar que és o único que tem se sentido assim. O cálice amargo que bebes vai chegar ao fim. Saiba que Deus tem olhado o teu sofrimento. O teu lamento chegou ao trono do Senhor. Deus tem estado a seu lado em todo o tempo. Na hora da angústia, na hora da dor, saiba, não há provação sem livramento. E depois da tempestade o sol vai brilhar, pois não há luta que dure por todo o tempo. É Deus quem te garante, a vitória vai chegar. É Deus quem te garante, a vitória vai chegar. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, mais uma vez, é sempre uma alegria estarmos aqui na casa do Senhor. Compreendemos muito bem a ausência do nosso pastor, a ausência de alguns irmãos. Lá em São Paulo também estão sentindo a minha falta, né? Lá em Guarulhos, feriado, muitos viajam, mas todos que puderam estar estão aqui com certeza e não sairão daqui da forma que entraram. Deus já tem falado aos nossos corações. Chegando aqui, já ouvi uma boa palavra falando sobre a alegria, né, daquela viúva, a alegria daquela criança. Agora o nosso irmão que acaba de louvar também fala em alegria, e o Espírito Santo também me levou a um versículo que também nos remete ao momento de alegria. O mundo todo está em dias de alegria, dias de carnaval, dias de festa, dias de tudo que eles possam fazer. Mas a Bíblia diz que o mundo está no maligno. E o maligno, a alegria que ele dá é momentânea. A alegria que o mundo dá é passageira. Mas a alegria que Deus dá, ela é eterna. Louvado seja. Ainda que soframos, a palavra de Deus diz, ainda que padeçamos, importa que alcancemos a eternidade na presença do Senhor. Essa, com certeza, será a maior alegria de estarmos na presença do Senhor. Então, que o mundo se alegre aí por alguns dias, mas como diz, né, quarta-feira é só tudo cinza, né? E é tudo, aí acaba, e muitas mortes, muitas causas, realmente, muitas famílias dilaceradas. Mas a igreja permanece em pé. A igreja permanece adorando, a igreja permanece glorificando. Ainda que estejam viajando, assim como eu decidi vir aqui hoje, louvar, ainda que estejam em outros locais, mas estão adorando a Deus, e é isso que importa. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, se você puder abrir a sua Bíblia, no versículo 4 também, louvado seja o nome do Senhor. Serei breve aqui em minha oportunidade. Enquanto você encontra, trago aqui saudações do nosso pastor, presidente da CGADB, pastor José Wellington Costa Júnior.
é o nosso pastor ali em Guarulhos, é o vice-presidente ali em São Paulo, e é o pastor também da CGADB. Comuniquei ele que estaria aqui, ele transmite um abraço ao pastor Paulo, assim que o vê-lo, por favor. Eu ainda fico aqui até sexta-feira, possivelmente apareço por aqui durante a semana. Estarei em Cabo Verde, vamos fazer um trabalho aqui no mês de abril, aqui em Cabo Verde, um trabalho de evangelização, discipulado e missões. E quarta-feira eu estarei reunindo com a igreja local e deixando ali todos os preparativos. Então até sexta-feira estaremos por aqui, possivelmente congregarei. Talvez na terça-feira possamos estar juntos adorando ao Senhor. Todos encontraram Filipenses 4:4? Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Louvado seja Deus. E quando esse versículo veio ao meu coração, eu fiquei mais alegre, eu fiquei mais feliz. Primeiro, o próprio irmão que nos antecedeu disse, alegrai-vos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você está alegre? Diga amém. Você tem problema? Diga amém. Tem? Só um aqui tem problema? Acho que todos temos problema. Quem está com problema, diga amém. Aqui é o lugar certo. Mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, nós viemos à casa do Senhor. E quando nasceu esse desejo em nosso coração, com certeza nos alegramos. Eu vou lá porque eu vou ouvir um cântico abençoado. Eu vou lá porque eu vou ouvir uma palavra abençoada. Eu vou lá porque Deus vai falar comigo especialmente. Louvado seja Deus, porque Deus ele fala especial com cada um. É uma coletividade, sim. Temos aqui um número de pessoas, mas Deus tem uma palavra especial através da mesma palavra para cada um de nós. Louvado seja Deus. E quando meditando nesse versículo, eu pergunto a Deus, qual a primeira alegria que cada um de nós devemos ter? Louvado seja Deus. E nós vamos ver, irmãos, que a primeira alegria da nossa vida não é o dinheiro que guardamos em nossos bancos, não é a alimentação, não é, irmãos, o prazer de termos uma família abençoada. O maior prazer, a maior alegria do cristão, louvado a Deus, é a alegria da nossa salvação. Sabemos que se descermos à sepultura hoje, nós estaremos, irmãos, salvos para toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo não tem essa alegria. Quantos descem à sepultura e infelizmente não estarão na eternidade com Deus, mas aqueles que servem ao Senhor, aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que pagam o preço por servir a Deus, louvado seja Deus, se alegrarão na eternidade. Então a nossa maior alegria é a alegria da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, alegrai-vos sempre. Alegrai-vos todos os dias. Não importa, o desemprego chegou, se alegre. A enfermidade chegou, se alegre. Os problemas pessoais, conjugais chegaram, se alegre. Porque nós temos um Deus que pode, foi dito aqui essa noite, para Ele não há impossível, seja qual for o problema que esteja querendo te entristecer, eu te digo nessa noite, alegrai-vos sempre, porque para Deus nada é impossível. Tem alegria chegando, tem solução chegando, tem problemas caindo por terra, tem toda ação maligna sendo destruída pelo poder da presença de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Estou encerrando. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de João, capítulo 16, verso 24, diz assim: até agora vós não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa.
Louvado seja Deus. Alegria de ter orações respondidas. Talvez você já procurou médico, advogado. Talvez você já procurou o juiz da cidade. Talvez você já procurou todos os recursos, como aquela mulher que há 12 anos estava padecendo de um fluxo de sangue, mas a alegria não aconteceu, não teve resultado, não teve solução. Mas o dia que ela tomou uma decisão, louvado seja Deus, se tão somente eu tocar nele, eu vou ser curada. Ah, louvado seja o nome do Senhor. E isso, irmãos, nos remete à oração. E a palavra de Deus diz em João: louvado seja Deus, peça, ore, para que a sua alegria seja completa. Louvado seja Deus, ore em todo o tempo. Que Deus continue nos abençoando, e que o decorrer deste culto continue nos alegrando no Senhor, e que esta semana, esse tempo que ainda nos resta como igreja nesta terra, louvado a Deus, seja dias de alegria, mesmo diante dos problemas, que nós nos alegremos no Senhor. Como disse Paulo aos Filipenses: alegrai-vos sempre. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Oramos. Maravilhoso e eterno Deus que estás nos céus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença santa e maravilhosa. Agradecidos estamos, Senhor, porque o Senhor permitiu que nesta noite nos reunimos neste lugar para prestar um culto de adoração ao Seu nome. Como é bom estar aqui e sentir a Tua presença. E agora o Teu servo que vai nos trazer a Tua palavra. Sabemos que o Senhor já o tem usado, usa-o mais uma vez, para que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, para que nós possamos ser cheios da Tua palavra e fortalecidas por ela. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra atendo ao teu mandar. Aleluia, quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Ainda em pé como você está, abra por favor comigo a palavra de Deus lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, no seu capítulo de número 6, a partir do versículo de número 45, aleluia. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6, e a partir do versículo de número 45, está aqui também no telão, amém? Os irmãos encontraram? Assim está escrito na palavra do nosso Deus: e logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda a Betsaida, enquanto ele, Jesus, despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Versículo 47, e sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, Jesus, sozinho em terra, e vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Agora pula lá para o versículo 51. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou. Aleluia. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou. Agora vai lá para o versículo 53. E quando já estavam na outra banda, dirigiram-se, fala comigo, dirigiram-se, aleluia, enquanto
E quando já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. Amém. Louvado seja Deus. Tome seu assento, louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Neuto. Amém. Por confiar a palavra de Deus em nossas mãos. Está aqui representando o pastor Paulo. Louvar a Deus pela vida dos obreiros que estão aqui na minha retaguarda e toda a igreja que está aqui. Amém. A vida da minha esposa, meus filhos. Estamos agora aqui na sede com os irmãos. Falaram que há pouco tempo, queria ficar mais tempo. Tá bom? Se Deus tocar no coração do pastor Paulo, a gente vai ficar mais tempo aqui. Amém? Queridos, essa palavra é uma palavra maravilhosa, é uma palavra linda, relatada aqui pelo nosso irmão Marcos, né, aqui no capítulo de número 6. E todo esse cenário, o cenário deste feito de Jesus, ele acontece ali nas margens do mar da Galileia. O mar da Galileia, irmãos que gostam de escola bíblica dominical, curso de teologia, é o maior lago de água doce de Israel. Ele fica 213 metros abaixo do nível do mar. E esse lago, né, a gente chama de mar pela sua grandeza, pela sua extensão. A gente vai falar um pouquinho aqui desse mistério da extensão que fala conosco através dessa palavra. É um lago tão grande que ele tem, se eu pegar aqui o púlpito da igreja para a gente poder entender, ele tem mais ou menos um comprimento de 21 quilômetros de comprimento e mais ou menos 11 quilômetros de largura. É um lago enorme ali que está localizado ali na Galileia. Na Bíblia também a gente encontra esse nome, vai falar Mar de Genezaré, em função de uma vila que fica à beira deste mar, né? Lucas relata isso lá em Lucas capítulo 5. Também Mar de Tiberíades, que João fala, em função de uma vila também, de um vilarejo, que se encontra ali nas margens do lago de Genezaré. E lá em Números, a Bíblia chama Mar de Quinerete, também uma vila, uma cidade pequena que está ali nas margens deste mar, mas o nome mais conhecido é o Mar da Galileia. Marca essa distância, 21 quilômetros de comprimento por 11 de largura. É chamado de mar. Quem esteve lá em Israel, eu não tive a oportunidade, o nosso pastor esteve lá, né, o nosso pastor Paulo esteve lá. Eu creio que um dia eu vou estar lá. E este lugar, a Galileia, irmãos, é um lugar maravilhoso. E Jesus é tão lindo que os grandes milagres de Jesus, né? Jesus nasce em Nazaré, que fica também na Galileia. Os grandes milagres de Jesus acontecem na região da Galileia. É lá em Caná da Galileia, pastor Carlinho, que ele faz o primeiro milagre, que ele transforma a água em vinho. É lá no mar da Galileia, irmão Elinho, que ele pede para Pedro, né, pescar um peixe, e tira da boca do peixe uma moeda, para poder pagar ali um tributo ali. Olha que interessante, eu marquei algumas coisas. É lá no mar da Galileia, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, que acontece o milagre que antecede esse milagre que a gente leu, onde acontece a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. É lá no mar da Galileia que acontece a grande pesca milagrosa, onde Pedro ali não tinha pescado nada, e Jesus volta novamente e lança a rede, e a rede ela passa quase a transbordar, e tudo isso acontece ali no mar da Galileia. É lá próximo ao mar da Galileia, num lugar chamado Corazim, que Jesus ele faz o sermão do monte, onde ele fala ali das beatitudes, se não me engano está em Mateus capítulo 5, né? Ele estava lá em Corazim, no monte, vendo o mar da Galileia e falando do sermão do monte, falando das beatitudes. Aleluia. É lá no mar da Galileia que tem uma cidade chamada Carfanaum, que Jesus ele tem um encontro com Jairo. A Bíblia diz em Lucas capítulo 8 que Jairo estava desesperado e Jesus havia chegado lá no porto de Carfanaum e Jairo tem um encontro com ele. E foi neste lugar, irmãos, que Jesus, neste mar, que Jesus dormiu no barco, numa almofada.
Os discípulos estavam atravessando, é uma outra passagem, e Jesus dormiu no barco. E é tão lindo que Jesus, ele confirmou essa palavra. As irmãs louvaram sobre mar, né? O nosso irmão Laércio falou sobre mar também. Jesus confirmou a palavra, pastor Nilton. E o título dessa mensagem, irmãos, eu estava ontem, estava aqui na escola dominical, e Deus foi me dando essa mensagem. As 3 lições do barquinho. A gente vai aprender com o barquinho nesta noite. As 3 lições do barquinho. A palavra de Deus diz, irmãos, que antes deste feito, Jesus, ele faz o primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele reúne uma multidão, os irmãos conhecem, está dentro deste capítulo. E ali, Jesus pega ali os pães, pega os peixes e multiplica os pães e os peixes. E é tão lindo que lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, Lucas, ele relata a multiplicação dos pães e dos peixes. E Lucas escreve que o dia já era adiantado. Quando acontecia a multiplicação dos peixes, eu creio, era mais ou menos 5:30 da tarde, entrando aí, vamos dizer, a nossa 6 horas da noite, ou a nossa 18 horas. O dia estava acontecendo a virada do dia. Jesus multiplica os pães, Jesus multiplica os peixes, alimenta uma grande multidão, faz ali um grande milagre, e o povo então fica satisfeito. E acabando o milagre, Jesus fala aqui no versículo 45, e obrigou os seus discípulos a entrarem em um barco, e passar para o outro lado, atravessar o mar da Galileia, ou atravessar o lago de Genezaré. Esse barquinho, irmão, é a nossa vida. Esse barquinho é o nosso processo. Imagine você nesta noite entrando no barquinho, e o barquinho começa a ir embora. Só que Jesus não está no barquinho. A Bíblia diz que Jesus ficou no monte. Jesus ficou lá atendendo o povo e orando. Ele não entrou no barquinho, falou, entra no barco e atravessa do outro lado a Betsaida. É a nossa vida, é o nosso ministério, é a nossa caminhada, aleluia, aqui nesta terra. E o barquinho então, igreja, começa a ir rumo ao mar, com os discípulos. E nesse barco, Deus falou comigo, tem brisa suave, está no mar. No nosso barquinho, algumas vezes tem sol, irmãos. Tem sol. Dentro do nosso barquinho, muitas vezes, Deus vai falar com alguém que nesta noite a palavra, tem solidão. Muitas vezes, eu estou sozinho dentro desse barquinho. Não tem ninguém comigo, Beto, dentro desse barquinho. Lá dentro do barquinho, tinha homens lá dentro. Tem companheirismo dentro do barquinho. E muitas vezes, dentro do mesmo barquinho, tem levante contra as nossas vidas. É o barco das nossas vidas, irmãos. Nós estamos navegando. Não sei a velocidade, alguns mais rápidos, alguns na velocidade cruzeiro, que fala, assim que chama, né? Estão navegando pelo mar da vida. Aleluia. Dentro deste barco, tem pessoas que remam a favor. E algumas vezes na nossa vida, vai ter pessoas que remam contra a maré. A gente está remando a favor e tem 5 remando contra. É o barco da vida, irmãos. É o barco da nossa caminhada. Eu falei que tinha companheirismo. Dentro do barco também tem traição. Deus está falando conosco essa noite. Deus está falando comigo, está falando com a igreja, a palavra. Tem tudo o que você pensar dentro deste barco. Vai chegar dia de bonança, vai chegar dia de luta, vai chegar dia dentro do barquinho que eu tenho várias pessoas do meu lado. Mas vai ter dia, pastor Nilton, que eu vou estar sozinho,
Ninguém vai estar do meu lado dentro deste barquinho. É a nossa vida espiritual. É a nossa vida aqui nesta terra. Aleluia. E aí a primeira lição que eu aprendo, o barquinho está navegando. Só que Jesus não está no barquinho ainda. Você pode adorar a Deus e glorificar a Deus? O barco começa a navegar. A primeira lição do barquinho que eu aprendo: não é hora de desistir, pois o nosso barquinho já chegou no meio do mar. Aleluia. Olha o que diz a Bíblia, Marcos 6:47. E sobrevindo a tarde, o barco, aleluia, estava no meio do mar. Aleluia. E a palavra de Deus diz para ti nesta noite: porque você quer abandonar, aleluia, você já chegou no meio. Olha que mistério, irmão. Mistério, ó que mistério, igreja. Ali é o meio. Eu naveguei, e chega no meio do mar. Você quer parar, você quer desistir, aleluia. Se eu voltar, é a mesma distância. Ei, por que você quer desistir? Por que você quer parar? Você já chegou no meio do mar da Galileia. Deus manda eu te dizer através desta palavra, Deus te trouxe aqui para falar contigo. Não é hora de abandonar o barco, não é hora de parar, aleluia, não é hora de voltar atrás, você já chegou no meio, aleluia. E é tão lindo, irmãos, a palavra de Deus, que João no seu capítulo 6, versículo 19, ele escreve a mesma passagem que Marcos relata. Ele escreve que o barquinho, a gente falou que o mar da Galileia, ele tinha 11 quilômetros de comprimento, de largura. E João escreve, em João capítulo 6, versículo 19, que os discípulos haviam navegado 30 estádios. Aí você pega um estádio na Bíblia, é 185 metros, multiplica por 30, dá 5.550 metros, 5,5 quilômetros ele tinha navegado. Estava no meio do mar, e você já chegou até o meio. E Deus manda eu te dizer nesta noite: não olhe mais para trás, não largue o remo, aleluia, que está nas tuas mãos. Não pare de navegar, é a palavra de Deus para você nesta noite. Aleluia, é a palavra de Deus para você nesta noite. Daniel capítulo 12, versículo 13. Daniel escreve: tu, porém, vai até o fim. Aleluia. Tu, porém, vai até o fim. Não é hora de parar, não é hora de voltar, não é hora de abandonar. Tá difícil, aleluia. Caminha mais um pouco, ore mais um pouco, busque mais um pouco, mas não pare. É a palavra de Deus para a gente nessa noite, irmãos. Para que querer voltar? Por que você está inquieta? Por que você está inquieto? No barco vai ter tudo isso, irmãos, tudo isso. Tem hora, presbítero Newton, pastor Newton, eu vou estar sozinho. Nem a minha esposa vai me entender. Nem o meu pastor vai me entender. Só eu no barco. Eu não sei como está o teu barquinho, mas Deus te diz nesta noite: vai até o fim. Levante a sua cabeça em meio às dificuldades, aleluia, em meio ao vento. A Bíblia, aleluia, diz em Filipenses 1,6: quem começou a boa obra na sua vida não foi o homem.
Quem começou a grande obra na tua vida não foi o pastor Paulo. Quem começou a grande obra na tua vida, aleluia, foi Jesus. Foi Jesus. E Ele é fiel, aleluia, para terminar, para concluir aquilo que Ele começou na sua vida. Não pare. Não desista. Não abandone o teu barco. Ei, levante a tua cabeça, homem. Levante a tua cabeça, mulher. Não é hora de abandonar o barco. Você já navegou até o meio do caminho. Há algo especial que escute nesta noite, esperando você do outro lado. Eclesiastes 7:8. O fim das coisas é melhor do que o começo. Ei, lá no fim tem algo grande. Lá no fim tem algo maravilhoso. Aleluia, lá no fim é o lugar da tua vitória. E você vai olhar para trás e falar: Jesus, valeu a pena eu navegar. Aleluia, eu consegui passar pela tempestade, eu passei pela solidão, eu passei pelo medo, mas Jesus, eu cheguei. Ei, você vai chegar do outro lado, assim diz a palavra de Deus para ti nesta noite. Primeira lição do barquinho: não é hora de desistir. Pois o seu barquinho, o meu barquinho, já chegou no meio do mar. Olha que lindo, irmãos, a lição 2. Marcos 6:48. Vamos ler aqui? Põe no telão lá, cadê o? 6:48. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Olha que lindo, irmãos. A segunda lição do barquinho: Jesus conhece todos os detalhes da nossa vida e sabe aquilo que precisamos. Olha que interessante a palavra de Deus, irmãos. Marcos escreve que o barco estava no meio do mar da Galileia. João escreve que o barco havia, no seu capítulo 6, versículo 19, que o barco havia navegado 30 estádios. A gente já fez a conta, multiplicando 30, né, por 185, dá 5.550 quilômetros. Olha que lindo, irmãos. Jesus não estava no barco. A Bíblia diz que Jesus, ele ficou lá em terra. E aí, irmãos, eu fui estudar hoje a ciência que estuda a visão humana. O nosso Jesus é lindo. Se você for estudar sobre oftalmologia, é até meio complicado falar, né? A oftalmologia, irmãos, diz o quê? Que a visão humana, a minha visão e a tua visão e a sua visão, consegue ver um objeto até 5.000 metros, dependendo do tamanho do objeto, dependendo do obstáculo que está no meio do caminho e dependendo da luminosidade do lugar e do ambiente. Se a minha visão for boa, se o objeto for um objeto grande, visível, se tiver de dia ou a luz for boa e não tiver nenhum obstáculo, a minha visão consegue alcançar esse objeto, a nossa visão. Só que a palavra de Deus diz que era próximo à quarta vigília da noite. Está escrito aqui, ó, no versículo 48, olha lá, ó, perto da quarta vigília da noite, o barquinho, pastor, no meio do mar, à noite, de madrugada, irmãos,
Só que a Bíblia diz, aleluia, que Jesus via a fadiga dos discípulos. Era impossível isso. O barco não tinha luz. Estava de madrugada. Mas Jesus via a fadiga. Quem estava vendo aqueles homens não era um homem qualquer. Quem estava vendo aqueles homens não era o pastor da igreja. Muitas vezes o pastor esquece de você, sabia? Eu pastorei a igreja até quarta-feira. A gente esquece de alguns irmãos. Ei, mas quem estava lá naquele monte é um que se chama Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que ele via os detalhes. Ei, o homem não está te vendo, mas a palavra de Deus diz para ti nesta noite, que Jesus está vendo os detalhes da sua vida. O pastor não vê o seu choro, mas Jesus vê. A irmã do ciclo de oração não vê quando você está gritando socorro, mas Jesus vê, porque Ele te conhece, Ele te contempla. E nesta noite, aleluia, o mesmo Jesus que estava vendo os discípulos, está te vendo, está falando: mulher, eu estou contigo, eu sou contigo, aleluia. Ele vê os detalhes. Já chegou a hora na tua vida que você foi lá no quarto, dobrou o joelho e começou a chorar. Nem a tua esposa viu, nem o teu filho viu, só você e Deus. Aí você começa a sussurrar, aleluia, e você começa a sentir aquela presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. É Jesus vendo a tua dor, aleluia. E a palavra de Deus diz para ti nesta noite: Ele está vendo a sua dor, Ele está vendo o teu sofrimento. O homem normal não consegue ver, aleluia, mas quem vê a mim e a você é Jesus, aleluia. E Ele está colhendo as tuas lágrimas nesta noite. Ele está vendo a sua fadiga, e você tem falado: Jesus, não dá mais, eu não aguento mais, eu vou parar. Ei, mulher, a palavra de Deus é para ti nesta noite: não pare, Jesus está contigo, aleluia. Como é que vê a fadiga, irmãos, à noite, madrugada? 5.550 metros, 5,5 km, é impossível para um homem normal. Mas Jesus via. E a Bíblia é tão linda que o Salmo 34:15 fala assim, ó: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu socorro. Ei, está chorando? Chora mais. Está buscando? Busque mais. Tem um Jesus lá no céu te vendo. Tem um Jesus lá no céu te ouvindo. E nesta noite Ele te dá força para você navegar ainda mais, para você não parar, para você não desistir, para você não abandonar. A palavra de Deus nesta noite para você é: não desista, não pare, ainda que passares pelas águas, elas não vão te submergir, porque Ele é contigo, aleluia. Está difícil? Não pare, caminhe mais, adore mais, louve mais. Jesus está te vendo lá do céu. Você pode adorar a Deus e glorificar o nome dEle. Ele está te vendo, viu? E muitas vezes você fala: Jesus, o Senhor esqueceu de mim. Já aconteceu isso comigo, irmãos.
Jesus, o Senhor me abandonou. Ei, para com isso. Pode a tua mãe te abandonar, teu papai, mas Jesus não te abandona, porque Ele te ama e tem uma obra especial para concluir na tua vida, aleluia. Não pare, Ele é contigo, igreja, Ele é conosco, igreja, Ele está conosco, em meio à dificuldade, em meio à tempestade, em meio ao levante, Ele sempre estará conosco, aleluia. Não pare e não desista. Última lição do barquinho, irmão, vou terminar. Essa é linda. Põe lá para mim, 6:53. 6:53. Olha que lindo, irmãos. E quando já estavam do outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré. O que Deus nos ensina aqui? O que o barquinho nos ensina? Que o comando do barco sempre vai ser meu. Jesus, Ele não tomou o comando deste barco nesta palavra. Dirigiram-se à terra de Genezaré. O comando foi dos discípulos, não foi de Jesus. Jesus entrou no barco, acalmou a tempestade, mas o comando do barco cabe a mim e a você. Você não pode soltar o timão do barco. Sabia disso? Jesus não vai dirigir o meu carro. Vou lá na Bandeirantes, né? Gosto de passar lá, 120 km, né? Vou pôr a mão ali no meu carro ali, Jesus, toma com o volante. Vou morrer, irmãos. O comando do barquinho é responsabilidade nossa, não é de Jesus. Responsabilidade de Jesus é acalmar o vento e acalmar a tempestade, mas dirigir o barco é minha responsabilidade. Dirigiram-se à terra de Genezaré. Ei, não solte o comando do teu barquinho. Sabe por quê? A tua família está dentro deste barco. Deus está falando, irmão. A minha casa está comigo dentro deste barco. E muitas vezes, se eu soltar o comando, o barco, ele vai perder o controle. Jesus não vai pegar o comando, ele deu para mim. É responsabilidade minha. É responsabilidade sua. Não é de Jesus. O que Jesus vai fazer? Tempestade, aquieta-te. Vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. Aí é Jesus. Eu não consigo fazer. Mas dirigir o barco, irmãos, é responsabilidade nossa. Paulo escreve aos Gálatas 6:5, porque cada qual levará a sua própria carga. Está escrito lá. Ei, o que Deus deu para você fazer, faça. Não queira terceirizar para algum irmão na igreja. É você. Deus está falando, irmãos. Deus me dá uma igreja para dirigir, não vai lá, dirige para mim lá. É eu que tenho que dirigir. O comando é nosso, irmãos. Viu? Continua com as mãos no comando do barquinho. Ah, pastor, eu não consigo fazer. Deus vai te dar condição. Ah, pastor, não sei onde começar. Deus vai te dar estratégia para você começar. Eu não sei para onde que eu vou. Ei, Deus vai direcionar, vai te mostrar o caminho. O comando é teu, irmãos. Não é do pastor da igreja. Não é do pastor Carlinho. Não é meu. O comando é teu. Ei, não solte o comando do barquinho. A terceira lição: não solte o comando do barquinho. Se você soltar, irmãos, é perigoso. Vai bater. E se bater espiritual é complicado, irmão.
Para voltar de novo o barquinho, arrumar ali é complicado. Não solta não, viu? Deus põe nas tuas mãos. E a palavra de Deus te diz nessa noite, não é a palavra, ó. Fala com a palavra. Só sou instrumento, ó. Deus põe nas tuas mãos, faça. Ei, faça. Não devolva. Não entregue para outro, o comando é teu. É teu. A responsabilidade de levar o barquinho, como diz aqui, até Genezaré, é responsabilidade sua. Olha que lindo. Põe lá. Cadê? Põe lá, tem minha foto aqui, ó. Aparecendo na televisão. Dirigiram-se à terra de Genezaré. Se você continuar com o comando do barco nas tuas mãos, dirigindo o barquinho, Jesus vai chegar e vai acalmar a tempestade. E você vai chegar na terra de Genezaré. Você vai chegar no porto seguro. Você, a sua casa e a sua família. Viu? Ó, não larga não. Às vezes você fala assim, pastor, dá para outro fazer. Não, é você mesmo. É você mesmo, não é outro não. Viu? Ah, dá para o irmão, é mais capacitado que eu. Não, Deus chamou você. Se Ele te chamou, Ele vai te instruir. Ele vai te capacitando. Ele vai te dando experiência. Ele vai te ensinando. E você vai guiando o barquinho falando, Jesus, obrigado. Eu vou chegar em Porto Seguro. Eu vou chegar em Genezaré. E o teu nome vai ser glorificado. E o teu nome vai ser exaltado. E o teu nome vai ser louvado para todo sempre. Vou passar para o pastor aqui já, ó. Primeira lição do barquinho. Não é hora de desistir. Você já chegou no meio do mar. Segunda lição. Jesus conhece todos os detalhes. Viu? E terceira, o comando do barquinho é nossa responsabilidade. Jesus não vai pegar o comando na mão. Ele deu para você fazer. Faça com amor, com dedicação e tente fazer o melhor para o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe, tá bom? Louva a Deus mais uma vez pelo presbítero Newton, em confiar a palavra de Deus em nossas mãos. Deus abençoe vocês. Estou aqui, o vento ele
pode entrar. Meu coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de Deus. Ela precisa ter a luz pra afastar a escuridão. Está firme sobre a rocha que é Jesus. Janela, janelinha, porta e campainha. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Piso e telhado, paredes no quadrado. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Lá, 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 lá. Tim dom, tim dom, tim dom. Meu coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de Deus. Ela precisa ter a luz pra afastar a escuridão. Está firme sobre a rocha que é Jesus. Janela, janelinha, porta e campainha. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Piso e telhado, paredes no quadrado. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Lá, 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 lá. Tim dom. Tem alguém morando aí nessa casa. É Jesus quem mora em mim. Janela, janelinha, porta e campainha. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Piso, telhado, paredes no quadrado. Eu sou uma casinha. Ei, vamos cantar juntos? Quero ouvir. Janela, janelinha, porta e campainha. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Janela, janelinha, porta, campainha. Vai. Janela, janelinha, porta e campainha. Blim, blá.